Amados irmãos, uma palavra do Senhor para a nossa meditação nessa tarde. Está escrito em Malaquias, capítulo 17, melhor 16. Aqueles que temem ao Senhor, fala uns para com os outros e o Senhor colocará um memorial diante deles, para que eles temem ao Senhor. Então, amados irmãos, capítulo 18, dizem: então a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Amados irmãos, uma palavra muito importante para a nossa vida no livro de Malaquias, último profeta do Velho Testamento, que a palavra de Deus ela é muito clara, que nós que tememos ao Senhor devemos estar exaltando uns aos outros. Devemos estar falando do seu amor, falando daquilo que é verdadeiro, porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, nela não há mentira. Nós podemos ver que Malaquias, o profeta que Deus usou para falar bastante sobre as coisas que vinha no dia de hoje. Então nós vemos, irmãos, que quantas pessoas que não está encorajando os irmãos, não está levando a mensagem de salvação, a mensagem de amor para com a humanidade na face da terra. Porque nós fomos chamados para levar a palavra de salvação a toda criatura. Porque, amados irmãos, se Deus quisesse, Ele não teria colocado o homem para pregar a mensagem. Mas Ele ama tanto o homem que Ele colocou a responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor. Colocou a responsabilidade de levar a mensagem de salvação. Quantas pessoas, amados irmãos, quantos cristãos na face da terra que está levando a mensagem do Senhor em lugares difíceis, lugares muito difíceis de levar em outros países, para que o Evangelho chegue a toda a face da terra.
É isso que o homem veio fazer na face da terra. O Senhor fez o homem, moldou com suas próprias mãos, para levar essa mensagem de salvação. Então, amados irmãos, nós sabemos que a igreja daquela época, capítulo 2, fala que a igreja tinha sido corrompida. O sacerdote já não pregava mais a sua palavra. Já não fazia aquilo que era o dever deles fazer. Então, amados irmãos, Deus entristeceu com o povo e usou o profeta Malaquias, no último livro do Velho Testamento, que ia ter para ele um pouco novo, ia colocar um memorial diante deles, e queria ser o seu povo, queria ser a sua igreja, e ele era o seu Deus. Então, amados irmãos, no capítulo 18 ele disse, aí a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que estão dispostos a conservar a sua doutrina na face da terra. Amados irmãos, que nós sabemos que a igreja na face da terra, hoje, evangélico na face da terra, muitos, pela misericórdia do Senhor. É grande a igreja que prega a palavra do Senhor de verdade. Lá no livro de João, capítulo 10, verso 27, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz. Eu as conheço. E elas também me entendem, conhecem a minha voz. Eu chamo, ela vem. Amados irmãos, isso acompanhe esse texto que nós lemos, porque naquele tempo Deus silenciou com o povo, passou cerca de 400 anos sem falar sem haver profeta na face da terra. Até que João Batista apareceu pregando no deserto. O povo estava com sede. O povo estava aflito, atribulado. Porque sem Deus, amados irmãos, nós teremos atribulado. Imagina, irmãos, como viverá o homem sem Deus na face da terra. Muitos está aí vivendo uma vida sem rumo, sem direção, como o filho pródigo. No início, tudo bem, tem dinheiro, tem grandeza, tem tudo o que precisa,
Mas eu quero dizer que isso aí vai acabar. O dinheiro acaba. As maravilhas se acabam. A beleza se acaba. Não adianta, amados irmãos. Porque a palavra de Deus está escrito lá em Amós também. Capítulo 8, se me fala a memória, verso 12. Adiante. Que o povo andaria de mar a mar, de mar a mar, procurando a palavra de Deus e não ia encontrar. As virgens formosa ia desmaiar de sede. E haverá fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem fome, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Isso já se ocorreu, já se aconteceu e continua ainda. Nós vemos que essa palavra ainda pode se cumprir. Essa profecia ainda pode se cumprir na nossa vida, na vida do ser humano na face da terra. Porque a abominação contra a palavra de Deus é tão grande que o povo já não ouve mais a palavra de Deus. O povo já não dá atenção para a palavra de Deus. O povo quer apenas receber. O povo vai à igreja muito para receber, irmãos. Mas receber não a palavra de salvação. Eles necessitam do milagre. Eles vão para a igreja. Necessitam de uma cura. Eles vão para a igreja. Está possesso. Eles chamam ali um servo de Deus consagrado. E ali, Jesus, pela sua misericórdia, deu autoridade para os teus servos expulsar o demônio. Então, amados irmãos, é isso que acontece nesses dias. O povo não está importando com a Bíblia, que essa limpa o ser humano. A palavra de Deus é essa que purifica o ser humano. E nós lemos em Malaquias 16 que Deus colocará um memorial entre esse povo. Esse que fala um com os outros, prega essa mensagem de salvação. Porque o povo de Deus será um povo só. Amados irmãos, a palavra de Deus também, lá em Mateus, diz que haverá dois caminhos. Um que leva para o céu, que é estreito, espinhoso, caminho, porta estreita. A palavra de Deus diz que a porta é estreitinha, e poucos vão passar por ela. E a palavra de Deus diz que há outro caminho, o caminho largo e espaçoso,
a qual esse conduz à perdição. E muitos que vão passar por ela. Muitos vão passar por esse caminho. Esse caminho que você pode fazer tudo. Esse caminho que você pode fazer da sua maneira. Agradar a sua própria carne. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo Ele o Salvador, 100% homem, 100% Deus, Ele consagrava a sua vida, orava, porque sabia que a terra ia já no maligno. A terra, irmãos, o mundo já no maligno, bem-aventurado aquele que Deus o concedeu essa benevolência de entender a palavra de Deus e de levar essa mensagem, exortando, como Paulo disse, exortai uns aos outros com essas palavras. Amados irmãos, é sério. E o que eu não trato de religião, eu não falo de religião existem muitas. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que Jesus, Ele veio para salvar a humanidade na face da terra. Mas Ele mesmo disse, lá no livro de Mateus, capítulo 25, ele relatava acerca das 10 virgens. Relatava-se também que 5 eram prudentes. Elas, quero falar uma linguagem mais clara, ela ia na igreja para buscar verdadeiramente a salvação para a sua alma. Porque o milagre maior é a salvação. A maior bênção que Deus pode nos dar, a salvação. Amados irmãos, não foi de graça que Jesus morreu na cruz. Não foi de graça que tantos servos, discípulos, morreu por causa do Evangelho. Quantos discípulos morreram ali por causa da palavra de Deus, de não negar ao Senhor nosso Deus? Aqueles que não negassem o Senhor nosso Deus, eles eram queimados vivos. Eles viam seus filhos sendo despedaçados pelos leões. Ele via suas mulheres sendo despedaçadas pelos leões. Mas eles não negavam ao Senhor. Amados irmãos, nós sabemos que Paulo, depois que ele converteu ao Senhor, ele foi perseguido até a morte. A palavra, a história de Paulo, fala que ele ficou 11 anos preso. 11 anos na masmorra. E ali o povo desprezaram ele. Até mesmo aqueles que andavam com ele. E ele clamava por socorro.
ele pediu alguém daqueles que estava, uma pessoa que estava com ele, ou ali, me falha a memória agora, qual discípulo dele que está aqui, sempre visitava ele. Ele falava, vai falar com Timóteo que vem visitar, e traga com ele também João Marcos. Amados irmãos, João Marcos foi impedido de viajar com Paulo. E certamente eu queria fazer uma retratação com ele, porque ele sabia que estava chegando o fim. E assim foi, amados irmãos. Ele morreu ali, decapitado, ali em Roma, por causa da palavra de Deus. Quantas pessoas dizem que Pedro era papa? Amados irmãos, será que alguém já matou um papa em Roma? A palavra de Deus diz que Pedro morreu em Roma, ou mesmo em Jerusalém, porque ali Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo, a qual promessa de que Jesus falava lá em Mateus 24, verso 20, se tratava da fuga daquele povo, porque ele disse aos seus discípulos, quando ele mostrava para ele a estátua do templo, a estátua do templo naquele tempo era muito bonita, e ele disse, aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E na verdade, a palavra de Deus diz que cerca de 70 anos depois que Cristo foi crucificado, Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Destruiu ali os muros. E mataram os cristãos que ali estavam. Muitos cristãos que estavam ali. Era julgado pelo imperador naquela época. Roma, toda a vida, foi um cenário político e religioso, a qual tem convencido tantas pessoas há muitos anos, convencido o povo a adorar a imagem de escultura. Então, amados irmãos, eu não estou aqui para falar de religião, porque eu não fui chamado para falar de religião. Estou aqui para falar de salvação. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, amados irmãos, que Deus te abençoe a todos. O microfone caiu aqui, mas Deus te abençoe.
Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos.